Estamos iniciando mais um podcast, né? Mais um episódio aqui no podcast mais querido do Brasil, o mais ouvido no Spotify. E a gente vai ter um papo muito bacana hoje. Já já eu vou apresentar a nossa convidada. Mas antes, eu quero te pedir um favor, você que está ouvindo a gente aí, que é o seguinte, né? Já deixa o like aqui na nossa entrevista, já se inscreve no nosso canal e compartilha com mais alguém, porque eu tenho certeza que o nosso papo de hoje vai falar bastante com você e também com as pessoas que você conhece, né? É um assunto que a gente tem comentado muito sobre desde o início da pandemia, né? E antes também. E vai ser bem legal. Eu quero também agora aproveitar para agradecer o Matheus Lemos, né? O que hoje aqui estamos no Estúdios Lemos, Nuke, produção, que a gente está fazendo toda a nossa live aqui. Aliás, até esqueci de perguntar se ele queria que falasse o número dele aqui. Mas enfim, muito bacana. Muito obrigado, Matheus Lemos, por estar aí nos ajudando, dando toda os equipamentos e toda a base para a gente poder fazer a nossa live aqui. Então, muito obrigado. E vamos lá para o que as pessoas estão aguardando já, né? Bom, hoje nós temos uma convidada muito especial, né? Ela é terapeuta integrativa, né? E a gente vai poder conversar sobre vários assuntos que vocês vão ver ao longo da nossa live aqui. E é ela, Kelly Toledo, né? Muito obrigado, Kelly, por ter conseguido um tempinho aqui para vir conversar com a gente. Um pouquinho do seu domingo, né? Que é um domingo. O domingo geralmente é um dia muito que a gente pretende descansar e relaxar. Mas muito obrigado por ter topado participar com a gente aqui hoje. Ó, sou eu que agradeço, viu, Samuel? É uma satisfação estar aqui. Eu estou adorando aqui esse seu canal, esse seu podcast. Já vi as entrevistas antigas e adorei. Então, quando eu recebi esse seu convite, eu me senti muito honrada e feliz, viu? Obrigado, Agradeço obrigado. demais. Eu que agradeço. É, E Kelly, geralmente a gente fala com os nossos convidados, né? Pra... A gente conhece geralmente quem a gente chama, mas só que outras pessoas não conhecem, né? Às vezes a pessoa fala, Kelly Toledo, mas o que será que faz, né? Então eu peço aí então para o convidado dar uma introdução, né? Contar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho da sua trajetória, para aí então o nosso ouvinte ficar mais familiarizado com a sua pessoa. Tá bom? Então se você puder falar um pouquinho pra gente da sua história, da sua trajetória, vai ser bem bacana. Ótimo. Bom, eu sou daqui da cidade de Palmital, como você. E iniciei a minha carreira não como terapeuta, mas como professora de educação física. Eu, desde os meus 12 anos de idade, eu adorava essa área, me formei, trabalhei durante 10 anos com essa profissão. Só que chegou um dado momento em que meu coração me puxava para um outro lado, sabe? Eu já tinha um grande interesse pela psicologia, por como as pessoas funcionam, sobre como as nossas emoções, os nossos pensamentos interferem na nossa qualidade de vida. Então, eu fui, aos poucos, me aprofundando nesses assuntos. E, no início, eu misturei a educação física com a psicologia, ajudando pessoas a emagrecer. Então, durante vários anos, eu usei o cuidado com as emoções para ajudar as pessoas a emagrecer. Só que, nesse ano, né, que começou a pandemia, em 2020, cresceu Uhum. muito o número de pessoas precisando de cuidados emocionais. A gente surtou um pouco, né? A gente saiu um pouco fora da casinha. Então, foi nesse momento em que eu realmente interrompi a minha carreira na área da educação física e abracei de corpo e alma aí a terapia. E hoje trabalho ajudando as pessoas, ainda algumas a emagrecer, mas eu ajudo muito no controle de ansiedade, insônia, dependência de vícios, tratamento de apoio contra a depressão, traumas, enfim, uma pancada de coisa aí. E eu sou literalmente apaixonada pelo meu trabalho. Nossa, e que bacana e quão necessário que é isso, né? A gente, Muito. a gente conversa muito, eu falo muito sobre a questão do Zygmunt Bauman, né? Que é da modernidade líquida. Que é a mesma facilidade que as coisas se constroem, elas também se desfazem. E isso gera um turbilhão de emoções na gente, né? Porque a gente sempre acha que as coisas são eternas,
E quando não é, igual, por exemplo, eu acredito que muitas pessoas, assim como eu, né, em 2019, principalmente eu falo muito por experiência própria, né? A gente saiu do ensino médio, né, e foi direto à faculdade. E na faculdade a gente tinha referência de outros familiares, de outras pessoas que também tinham então entrado na faculdade, tinham feito a faculdade, tinham tirado a carta, tinham feito coisas que todo mundo está acostumado a fazer. Quase que aquele roteirinho pronto, né? E quando isso não acontece, aí veio a pandemia e brecou um pouco a gente, aí é a hora do surto, né? Que você fica, nossa, mas será que vai dar? Será que não vai dar? Mas eu tava guardando isso e fica até meio que frustrado, né? Muitas pessoas que Sim. conversam com pessoas que eu já estudei fica até frustrado. Então é bacana a gente tratar isso, a gente conversar sobre isso, que pra gente poder ficar melhor, pra gente ficar um pouco mais leve, né? Claro. A vida é movimento, Samuel. Até mesmo quando nós acreditamos que nós estamos estabilizados, nós não estamos. A vida é um constante mudar. E quando a gente se estagna, quando a gente está muito parado, na verdade a gente está mudando, mas a gente está retrocedendo, a gente está deixando de evoluir. Então, é claro que a pandemia foi algo que ninguém gostaria. Se nós pudéssemos Uhum. apagar da nossa história, nós apagaríamos. Mas ela é também uma fonte de evolução. Ela nos impulsiona a mudar, a olhar para a nossa vida e repensar o que é legal, o que não é, vai ser minha postura daqui para frente. E rever os nossos planos, né? Você disse aí que Uhum. tinha aquele plano de fazer a faculdade, já tinha uma história traçada na sua mente. E de repente a vida veio e falou assim: você vai andar para outro lado. É verdade. Só que isso, apesar de parecer ruim, pode ser muito positivo, porque pode te levar para um caminho muito melhor, desde que você esteja decidido a fazer algo bom com aquilo que a vida te trouxe. Porque você Uhum. também pode escolher ficar reclamando, ficar esperando isso passar para fazer algo da vida. Só que você não fez isso, né? Eu tô vendo aqui que você aproveitou esse tempo para criar esse canal maravilhoso, levar informação para as pessoas. Ou seja, você Exato. fez algo positivo com o seu tempo durante essa pandemia, não é? Exatamente, exatamente. É muita questão de poder aproveitar a oportunidade. Mesmo em tempos adversos, né? Mesmo em um tempo tão complicado, é saber pegar e falar assim, não, vamos então fazer uma coisa diferente. Se eu não vou poder fazer isso, vou fazer outra coisa, né? Que não necessita das condições que antes da pandemia, por exemplo. E assim Uhum. vai. É questão de muito de ter esse feeling, né? De pegar o time Isso. do que você está vivendo. É questão de você estar com os olhos abertos e querer ver as oportunidades. Uhum. Porque eu acredito muito que na vida tudo é questão de decisão, de escolha. Então você pode escolher sentar e esperar, ou você pode escolher fazer algo com o que você tem nas suas mãos. Eu Exato. prefiro ficar com essa segunda opção. Eu também, eu também. Durante muito tempo, eu era sempre do outro, né? Esperar, né? Mas só que quando você liga a chave de então observar, parar, né? Levar aquele baque, você para, observa e reprograma a rota, né? Se você vai fazendo um novo percurso, né? Porque você não pode ficar parado, porque o tempo não volta, né? Esse tempo que você ficou parado, você já perdeu, digamos assim. Então é muito Sim, importante. E é isso mesmo. pode falar. Não, eu ia falar justamente sobre isso. O tempo ele vai passar de qualquer maneira, você fazendo alguma coisa ou não. Então, muitas pessoas esperam o momento ideal para fazer algo. E eu não as critico porque eu sei que é difícil você sair do lugar onde você está e fazer algo diferente. Mas pensa assim, se eu tenho alguns sonhos e o tempo vai passar de qualquer jeito, o que eu tenho a perder colocando isso em prática? Pode ser que dê certo, pode ser que não. Mas mesmo se não der certo, eu aprendo com isso, né? Exatamente. Então, tem que se movimentar junto com a vida. Tem que ser É, flexível. exatamente. E agora você falou no início, né, que você começou como professora de educação física.
e depois virou então terapeuta. Eu queria um pouco que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso, né? Você já deu uma introdução sobre tratar vários problemas, né? Que você trabalha com o seu paciente, coisa e tal. Mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais, né? Para o pessoal que ainda tá, né, não entendeu ainda muito bem, você poder explicar um Aham, pouco pra gente um pouquinho mais ainda do seu trabalho, né? Das questões que você tá. trabalha. Tá. O principal do meu trabalho é ajudar as pessoas com questões que elas não estão conseguindo lidar sozinhas. Todos nós temos problemas, todos nós temos algum trauma do passado, porque geralmente quando nós somos crianças, nós não temos condições de entender algumas situações. E às vezes é algo muito grave, e às vezes é algo que nem é tão grave assim. Mas para aquele momento na infância, a pessoa não sabe lidar. E esses momentos que a gente não sabe como lidar, ficam registrados na nossa mente, no nosso inconsciente. E esses traumas, eles acabam ditando alguns comportamentos que nós temos hoje, na vida adulta. Então, por exemplo, uma pessoa que ela quer emagrecer, só que ela não consegue parar de comer. Ela quer emagrecer, ela sabe o que ela tem que fazer, mas por que ela não consegue colocar aquilo em prática? Geralmente são motivos que estão escondidos no inconsciente. Então, o meu trabalho é trazer essa informação que está lá escondida para a luz, porque a partir do momento que você tem consciência dos motivos, tem consciência do que realmente está acontecendo, você tem força para a mudança. Então, além de trazer essas informações para esse cliente, eu também ajudo ele a quais são os primeiros passos, a como organizar a minha vida para a partir dali eu viver melhor do que eu estou vivendo hoje. Uhum. Como se conhecer melhor, como entender como eu reajo a cada um dos sentimentos. Porque é uma ilusão a gente falar que a gente vai estar feliz o tempo todo. É É, uma ilusão e uma mentira, né? sim. Porque nós somos humanos, gente. Eu fico triste, eu tenho raiva, eu fico brava, eu fico ansiosa. Isso é natural para todo mundo. A gente vai ter esses momentos pela vida toda. Mas é como você lida com esses sentimentos que vai determinar a tua qualidade de vida. Porque imagina que você, todas as vezes que você se sente ansioso, você não consegue vir aqui e gravar aqui o seu podcast. Esse podcast não vai ir para frente nunca, É. porque vão ter dias que você vai estar ansioso, não é? Então, Uhum. aprender a lidar com as emoções negativas também faz parte do meu trabalho. Então, se eu tivesse que colocar aqui 3 passos do meu trabalho, o primeiro é trazer clareza para as pessoas sobre o porquê aquele problema está acontecendo, como que geralmente ela está lidando com aquilo, trazer a consciência, trazer a luz. O segundo é ajudar essa pessoa a se organizar, a organizar a sua vida, organizar os seus pensamentos, né? E dar para ela recursos para que ela realmente consiga colocar em prática aquilo que ela quer, aquilo que ela precisa para viver bem, né? Então, muito necessário, né? Muito necessário isso. E eu acho que é uma área muito bacana, né? Eu já conhecia um pouco mais do seu trabalho, mas para entrevista e tal, eu fui me afundando um pouco mais e descobri que é realmente fantástico, né? É um trabalho É, muito necessário mesmo, porque antigamente, né? Eu acreditei, você pode me corrigir se eu estiver falando um pouco de besteira, mas a gente não tratava tanto assim sobre esses temas, né? A sim. gente era geralmente taxado como alguma coisa, essa pessoa tem preguiça, essa pessoa é fraca mesmo, essa pessoa, enfim, inúmeros rótulos, né? Quando na verdade não Sim, é bem assim, né? Tem como tratar, tem como melhorar, tem como se entender, para aí sim começar a fazer os projetos, né? Os seus planos, o que você deseja, né? exatamente. Durante muito tempo, eu trabalhei muito com pessoas que queriam emagrecer. Esse era o meu único público. E geralmente essas pessoas, elas acreditavam nessa mentira de que elas não tinham força de vontade. Elas chegavam e falavam assim: ai, Kelly, é que eu não tenho força de vontade mesmo, eu sou sem vergonha. Isso é uma mentira. Eram pessoas batalhadoras, inteligentes, lutavam com a vida. Como uma pessoa assim pode ser sem vergonha, sem força de vontade? Não é. Tem lá algum motivo escondido que ela ainda não percebeu que estava impedindo ela. Mas depois que descobre, aí destrava, aí vira a chave.
entende? Exatamente. E você falou sobre os pontos, né? E eu queria focar bastante sobre o que você tinha falado sobre a questão da organização, né? Eu acredito que isso deve estar bem ligado com relação à produtividade, né? E isso é uma coisa que eu posso falar até uma questão pessoal, que eu tenho um pouco de problema. Às vezes eu produzo mesmo, eu pego um momento ali de um tempo, e aí eu começo, então, a fazer várias atividades. Só que isso não é com constância, né? Como a gente gostaria que até que fosse. E aí a gente faz vários projetos, faz vários planos, escreve, mas não chega, né, de fato, a concluir. E aí depois você começa a ficar naquela, mas acho que vou deixar, e coisa e tal. Mas tem algum exercício, tem alguma coisa que a gente pode fazer para tentar deixar meio que nivelado essa questão? É claro, que igual você falou, tem dias que a gente não vai estar tão produtivo igual outros, né? Tem dia que a gente não vai estar tão empolgado, tão com a cabeça boa ali para poder fazer aquele projeto. Mas tem algum tipo de exercício, algum tipo de atividade que a gente pode fazer para poder manter essa questão? Tem sim, Samuel. Isso que você falou é muito importante. Tem muitas pessoas que têm muita energia para começar as coisas. Começam vários projetos, têm várias ideias, mas não têm a força para acabar, para chegar até o final. E aí se frustram, né? E aí acaba lá na frente acreditando que é uma pessoa sem força de vontade, porque começou várias coisas e não terminou. Tem sim. A primeira coisa que para mim é fundamental é você trabalhar com uma agenda. Pode parecer meio óbvio isso que eu estou falando, mas as pessoas têm um certo preconceito com a agenda. Acha a agenda uma coisa chata, não gosta de ficar anotando. Só que até hoje eu não vi ninguém que seja assim realmente bem sucedido que não tenha um método para se organizar ao longo do dia. E a agenda é uma ferramenta para isso, né? Então, você ali não só anotar os seus compromissos na agenda, mas colocar horários para eles, pensar na distância de um lugar para o outro para poder colocar os seus compromissos num horário adequado. Porque imagina que se você enche a sua agenda de atividades, mas você não conta com esse tempo de locomoção, ou você não conta com os imprevistos que vão aparecer, aí você não dá conta de tudo, fica frustrado e para na metade do caminho. Então, ter uma agenda, deixar espaços nessa agenda para os imprevistos, porque, menine, os imprevistos são as coisas mais previsíveis do mundo. Todo dia aparece alguma coisa. Então, você tem já que deixar um espaço livre na sua agenda para esses imprevistos. E tem outra coisa além da agenda que eu acho fundamental para ter essa organização e levar os seus projetos adiante, que é, primeiro, facilitar aquilo que é bom para você e, segundo, dificultar aquilo que é ruim. Eu vou explicar o que é isso. Vamos supor que você está lá com um projeto que você tem que manter a sua atenção, tem que trabalhar escrevendo, como você me disse agora há pouco, não é? Uhum. Que você está com o seu celular ali do lado. E as notificações do Facebook, do Instagram, dos grupos de WhatsApp, ficam toda hora apitando, chamando a sua atenção. Não é? Aí você está concentrado aqui, mas o celular está aqui te chamando. Então, a cada 10 minutos você para um pouquinho e vai olhar as mensagens. Só que quando você para 10 minutos para olhar essas mensagens, você demora para manter o mesmo nível de atenção que você estava aqui. E se você contar de 10 em 10 minutos que você parou, você perde umas 3, 4 horas por dia. E era esse tempo que você precisava para colocar o seu projeto para concluir, terminar aquilo que você estava fazendo. Então, facilitar aquilo que é bom é deixar mais prático, mais ágil, mais fácil aquilo que você tem que fazer. E dificultar o acesso daquilo que rouba o seu tempo. Por exemplo, deixando esse celular a 2 metros de distância, ou desligando as notificações desse celular, ou fechando a porta e pedindo para que as pessoas não te incomodem naquele momento,
Porque às vezes você trabalha em casa e toda hora vem mãe chamando, irmão chamando, alguém falando com você, e isso rouba o seu nível de atenção. Então, facilita o que você precisa para concluir aquilo e dificulta o acesso daquilo que rouba o seu tempo. Eu vou usar mais um exemplo aqui. Vou voltar para o emagrecimento. Imagina que você quer emagrecer, que você se determinou a ir para a academia às 6 da manhã. Então, facilita você concluir isso. Já vai na academia e já deixa paga a mensalidade. Na noite anterior, já deixa a sua roupa e o seu tênis ali separado do lado da cama, para não correr o risco de quando você acordar, você ficar pensando, mas aonde que está meu tênis mesmo? Deixa, eu acho que ele não está aqui, eu vou deixar para amanhã. E aí não vai. Então facilita. Deixa pertinho de você aquilo que você precisa para ir à academia às 6 da manhã e dificulta aquilo que pode roubar a sua atenção. Por exemplo, com o mesmo exemplo, se você corre o risco de apertar o soneca do celular e voltar a dormir, deixa o celular longe da cama, para você ter que levantar e desligar o despertador. Deu para entender? Deu sim. Porque, por exemplo... Então, a agenda, facilitar o que você precisa e dificultar o acesso daquilo que rouba o seu tempo. E, por exemplo, essa questão do celular, eu já vivi ela. Por exemplo, eu lembro que eu comecei, eu acho que o ano passado, ou retrasado, aí na academia, né? E eu colocava o celular para despertar às 6 horas também. E só que como ficava perto da cama, acontecia muito de você arrastar aquele soneca, né? E ficar daqui 5 minutinhos. Soneca de novo. Daqui 5 minutinhos. E aí acabava que nem dava para ir mais na academia, porque já estava perto do horário de entrar no trabalho. E aí você fica naquela, amanhã eu vou. Aí você chega na sua casa e aí você vai, sei lá, alguém decide comer alguma coisa, uma comida que não é aquela ideal, né, para sua dieta que você está fazendo, coisa e tal. E aí você fala, putz, agora já não vou. Mas daí você programa de novo, aí você não acha sua roupa, aí você fala, não vai dar tempo de novo, e vira uma bola de neve, né? Acaba Isso, que... quando você vai ver, já passou o mês inteiro e você ainda não foi. Exatamente. Isso é um perigo, né? Os nossos hábitos são muito importantes na nossa vida. Tudo que a gente faz é uma rotina. Repara, você sempre acorda do mesmo jeito, você sempre se senta na mesma cadeira para comer, você escova os seus dentes sempre começando do mesmo lado. E você não pensa para fazer essas coisas, porque a partir do momento que você repete muito uma ação, ela é registrada numa área do seu cérebro que você não precisa pensar. Ela fica no automático. E por isso que é tão difícil você vencer hábitos antigos, né? Você quer ter hábitos novos, mas é tão difícil. Todo hábito, ele é formado por 3 estágios. Uma deixa, que é um gatilho, a ação propriamente dita e uma recompensa. Eu vou usar o seu exemplo da soneca. Uhum. O gatilho, o que dispara? O celular disparou. Você foi lá e arrastou o soneca, que é a ação. E você tem uma recompensa, porque aquele quentinho da cama, não é gostoso você ficar um minutinho a mais? Fala, poxa, que gostoso aqui na cama. Então, tem uma deixa, que é um gatilho, a ação, que é colocar para mais um minutinho, e depois tem uma recompensa, que é uma sensação boa. Então, isso vira hábito muito fácil. Só que aí é um hábito ruim, né? E aí tem que começar a fazer isso que você tinha falado, né? Deixar mais fácil, facilitar aquela atividade que você sabe que é positiva para você, né? Que é de praticar exercícios, que é de melhorar a saúde. E você tem que facilitar isso, né? Igual você falou, já deixando a roupa, deixando o celular mais longe e coisa e tal, para poder te facilitar fazer o certo e não o errado, né? Você não ficar naquela círculo vicioso ali de sabotação. É isso mesmo. E isso eu acho que está muito ligado também à procrastinação, né? Que é uma palavra que está sendo muito usada, que é a procrastinação. Que é sempre aquela questão da gente postergar uma atividade, né? Deixa para depois. Depois eu faço.
sempre é uma atividade que a gente não considera tão legal de fazer, né? Eu tenho que entregar um trabalho da faculdade, né? Eu tenho muito isso. Tenho que entregar um trabalho da faculdade para tal data. Esse fica, olha, você vai até na sua cabeça. Se eu dividir nessa primeira semana, eu faço essa etapa. E depois na terça-feira eu faço a outra etapa. Na quarta, outra etapa. E aí você tem um mês para você fazer. E aí você vai dividindo, não tem problema nenhum. Você faz até uma semana, né? 2 dias no máximo ali. Só que não. E aí você fala, depois eu faço. Aí depois do trabalho que eu chegar na terça-feira eu faço. Não faz. Na quarta de manhã, não faz. Enfim, você vai postergando isso, vai procrastinando, depois eu faço, depois eu faço. E aí quando é na quinta-feira, né? Às 23h59, você tem que entregar o trabalho à meia-noite. Você vai lá, correndo, e entrega meia boca, né? E que é um problema enorme, né? Essa procrastinação. Que vai acabar te afetando na nota, né? E como que, então, vencer esses dilemas da procrastinação, hein? O grande problema da procrastinação, Samuel, é que tá, tudo bem, você entregou meia boca hoje, deu certo. Amanhã aconteceu outra coisa, você também entregou meia boca e deu certo. Só que aí você vai se tornando o cara do meia boca, entende? Aquela pessoa mais ou menos, que tudo que ela faz é mais ou menos. E aí a sua confiança, a sua autoestima também fica mais ou menos. Porque você sabe que você podia ter entregue algo melhor, mas não entregou. E cada vez que você procrastina e faz uma coisa meia boca, você vai assumindo isso para a sua identidade. Aí os seus sonhos vão cada vez ficando menores, porque você para de acreditar na sua capacidade de fazer coisas grandiosas. Você passa a ser o cara meia boca. Então a procrastinação, ela é muito séria, não só por causa da sua nota na faculdade ou por causa de alguma consequência daquele ato de procrastinar, né? Mas pelo fato de mexer naquilo que você acredita que você é capaz de fazer. Então, quando alguém está procrastinando, eu costumo dizer que são por 2 motivos. O primeiro é porque você não quer fazer aquilo. Então, se você está procrastinando em alguma coisa, se pergunte, por que você não quer fazer aquilo? E se você não quer fazer aquilo, por que você vai fazer? No caso da faculdade, você tem um motivo. Você precisa daquela nota porque você quer se formar nessa sua área. Entende? Aí esse seu motivo serve de força para você ir lá e fazer. Você tem um porquê, você tem um motivo para fazer aquilo. Agora, muitas vezes, algumas pessoas, elas assumem a responsabilidade de fazer uma coisa que elas não querem e elas nem têm um motivo para fazer aquilo. O único motivo para elas terem aceitado aquela responsabilidade é porque elas não sabiam falar não para os outros. Ela não quer fazer aquilo, então ela empurra com a barriga, ela procrastina. Outro motivo para você procrastinar é porque é uma atividade chata ou difícil. Nessa hora, você tem que se livrar daquilo que te atrapalha. E geralmente, eu gosto de deixar as atividades mais chatas e mais difíceis para as primeiras horas do dia. Porque nas primeiras horas do dia você está descansado. O seu nível de força de vontade está mais alto, sabe? Então, é uma atividade que você decidiu fazer, você tem um motivo para fazer aquilo, e ela é chata e difícil, deixa ela para as primeiras horas do dia. Daí você já mata elas, né? Logo de manhã, igual você falou, você já está descansado, são as primeiras horas do dia, você ainda não tem tanta informação vindo de fora, né? Você está com a cabeça mais livre, mais leve, e é hora de você executar. Eu faço isso isso também. mesmo. Imagina você chegar no final do dia cansado, já estressado, porque resolveu um monte de coisa e ainda tem aquela atividade que você acha difícil e chata. Provavelmente você vai procrastinar. Com certeza. Você não vai ter força para poder fazer aquilo, né? Agora, nós temos... Pode a falar. neurociência, ela nos mostra que nós temos uma quantidade de força de vontade. Nós temos uma quantia por dia de capacidade de tomar decisões. Então, você acorda com esse baú cheio. E a cada decisão que você vai tomando ao longo do dia, essa energia vai abaixando. Então, no final do seu dia,
realmente o seu poder de decisão está muito menor. Então, é muito mais fácil você procrastinar, é muito mais fácil você deixar para depois, né? Nossa, dessa eu não sabia que tinha essa É, meio que uma porcentagem para poder tomar decisões, tem, né? tem sim. Interessante. Tanto é que, que a gente percebe que às vezes até no final do dia a pessoa já não tá. Ah, tanto faz, tanto faz. É o que for mais fácil. Já não tá nem conseguindo mais. Isso, É, é e, isso mesmo. e sobre a produtividade, né? Voltando sobre esse tema ainda, tem muita aquela questão da autocobrança, né? Sobre ser produtivo. Às vezes a pessoa, já conversei com várias pessoas que têm essa questão. Por exemplo, ela entra no Instagram e tá sempre aquela frase de motivação, sempre falando que você tem que ser melhor, que você tem que ser. Só um minutinho aqui, ó. Segura aí, João. Pegando a chave aqui pra minha mãe. Tá É, ótimo. então, a pessoa sempre tem aquela questão de. Ela entra no Instagram e ela é bombardeada com aqueles conteúdos. Por exemplo, seja melhor que você foi ontem, que não sei o que, não sei o que. Várias frases. E aquela pessoa acaba se cobrando até para ser produtiva e ao mesmo tempo ela não consegue obter aqueles resultados que ela queria também e acaba entrando nesse ciclo. Ah, não sou capaz, não sou capaz. Você acha que também às vezes a gente tem que ser um pouco mais flexível também com a gente na hora de saber até onde é o nosso limite, saber até onde vai? Porque também tem aquelas pessoas que não param, né? Não tem um tempo de descanso, não tem um tempo de recreação, onde ela vai fazer de fato aquilo que ela gosta, que ela fica amarrado só naquela questão de, né, tenho que produzir, não gosto de fazer isso, mas também não sei dizer não, não gosto de fazer isso, mas eu tenho que fazer, coisa e tal, por causa do trabalho. E como é que a gente resolve isso? Você acha isso também? Ou eu tô falando baboseira aqui? Essa pergunta foi super importante, Samuel, super. Porque hoje nós temos uma vitrine de um mundo fantasioso. Instagram, Facebook, a vida é linda, todo mundo está na praia, todo mundo é bonito, todo mundo é É, rico, não é? Aí a gente olha aquilo e a gente fala, nossa, todo mundo tem uma vida perfeita e eu tô aqui descabelada, eu tô aqui patinando nos meus projetos, eu não exato. tenho uma vida perfeita. Então, o que eu posso falar para você que está aqui nos ouvindo hoje é que a perfeição é uma mentira e uma distração. Uma distração porque você perde muito tempo correndo atrás dela e ela não existe. Vida de Instagram é uma mentira. Todo mundo vai lá, passa um filtro, fica com a pele maravilhosa, até o cabelo brilha mais. Mas você Verdade. vai ver a pessoa no dia a dia, ela é comum, igual a gente, ela tem sarda, ela tem o cabelo bagunçado também, porque nós somos humanos e imperfeitos. E eu acho muito bacana essa nossa imperfeição, porque isso nos torna únicos. Então, Uhum. quando a gente fala sobre produtividade, entenda que nós não precisamos dar conta das mil e umas coisas que as redes sociais dizem que nós devemos dar. Nós não precisamos e não deveríamos, porque uma vida bem-sucedida não é aquela que você começa às 6 da manhã e vai encerrar o teu trabalho às 10 da noite. Uma vida bem-sucedida é aquela que você coloca os seus talentos a serviço de um trabalho que você gosta, que você tem tempo para conversar com seus familiares, que você tem tempo para descansar, cuidar da sua saúde, ter equilíbrio entre as diferentes áreas da sua vida. Vamos pensar que a vida é como uma mesa, né? Uma mesa tem várias pernas, vários pés. Se um desses pés está manco, a mesa balança, é ruim comer nela. E a vida é a mesma coisa. Você pode estar super produtivo no trabalho, trabalha que nem um doido, mas o pé da mesa da família está manco. É. O seu relacionamento amoroso, você não está dando atenção para ele. E aí essa mesa balança e você não tem prazer naquela vida. Você não usufrui dos frutos daquele seu trabalho que você está se dedicando tanto. Então, e olha que eu sou uma pessoa que eu amo trabalhar. Eu amo trabalhar, eu sempre tenho 2 ou 3 projetos ao mesmo tempo, mas é necessário você saber pisar no freio Uhum. e equilibrar
o tempo com a família, o tempo de descanso, deixar essa ideia de perfeição de lado e fazer aquilo que a tua alma pede, sabe? Uhum. Trabalhar com algo que você gosta, às vezes ser glamuroso e às vezes não, e tá tudo bem, É né? verdade, é verdade. Hoje tem uma cobrança muito grande por essa perfeição, e muitas pessoas estão entrando em depressão por isso, sofrem de crises de ansiedade por isso, Verdade. cortam os pulsos por isso, porque olha a grama do vizinho, ela tá sempre verde, e a da gente não é assim o tempo todo, né? Exatamente. Então, se cobre menos. Olhe para esse Instagram, ache legal, se inspire com aquilo que é positivo, mas deixe de se cobrar tanto. Um dos segredos da boa produtividade é você equilibrar isso. Não queira dar conta de tudo o tempo todo. Divide isso ao longo dos dias. O tempo vai passar e se você cada dia plantar uma sementinha para os seus projetos, eles vão prosperar. Não adianta você querer plantar tudo de uma vez só, né? Todo É. dia você rega um pouquinho. Nada de tão sólido se constrói do nada, né? Nada de tão É, sólido do dia para a noite. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que pratica tantos exercícios físicos, né? Tem essa luta aí de manter a continuidade. Mas não é do dia para a noite eu pensando, por exemplo, que eu vou acordar amanhã, na segunda-feira, e vou fazer só amanhã e vou manter isso aí o resto da vida sempre, né? Tem que ter uma constância para poder se solidificar isso aí. Peço até é perdão isso se às vezes eu mesmo. começar a repetir a mesma frase, é que eu tô com retorno, eu acabo repetindo. Tá Mas certo. você falou de um ponto muito interessante, né? Que eu converso com os meus amigos ao longo aí dessa pandemia, via WhatsApp, coisa e tal, via chamada de vídeo, e as pessoas perguntam: olha, eu iniciei a pandemia, você tinha falado sobre emagrecimento, né? Iniciei a pandemia um pouco mais magro, e ao longo dessa pandemia fui ganhando peso, foi ganhando peso, foi ganhando peso. E elas falam assim, e eu percebo que às vezes quando eu vou tentar praticar uma atividade física, eu enfrento uma barreira, né? Parece que você tem aquela preguiça, de fato, de dar o start, né? Para poder vencer essas questões aí e de fato começar a perder peso, a entrar numa dieta mais balanceada, praticar atividades físicas de forma, né, tranquila, iniciando de uma vez por outra, mas mesmo assim a pessoa ainda não consegue. Tem como, tipo, uma regrinha, ó, começa assim, devagar e vai evoluindo. Como é que faz? Tem sim. Olha, eu pratico exercícios físicos desde os meus 12 anos de idade e eu nunca mais parei. Eu nunca fiquei uma semana inteira sem fazer exercícios. Só que eu vou te dizer uma coisa, Samuel. É. Eu tenho preguiça, menino. Quando eu penso, todo dia, a gente não acorda com vontade de fazer isso. Tem dia que sim, mas eles são raros. Na maioria dos dias você não tem vontade. Então, o principal é você já deixar um horário fixo para aquilo. Deixa um horário. Eu treino todos os dias às 6:30 da manhã. E eu gosto dessa hora porque é um horário que ninguém me chama para nada. Não Uhum. aparece cliente, não aparece família pedindo nada. Então é um horário meu. Todos os dias, de segunda a sexta, às 6:30 da manhã, eu estou na academia. Só que eu não acordo com vontade de ir. Na verdade, eu acordo com vontade de continuar na cama. Mas isso é um compromisso que eu assumi. Então, da mesma maneira que eu escovo os meus dentes todos os dias para poder ter uma saúde bucal, eu também levanto e faço meus exercícios todos os dias, mesmo sem vontade, que é para minha saúde física e emocional também. Porque o exercício ele não melhora só o físico, ele melhora também o emocional, sabe? Sim. Então, vale muito a pena. Então, não espere ter vontade. Assuma um compromisso, deixe um horário marcado e faça todos os dias. É melhor você fazer todos os dias, numa intensidade baixa, que você se sinta bem. Você não precisa chegar lá e fazer um monte de coisas, mas Uhum. fazer todos os dias. Porque aí é igual escovar os dentes, vira um hábito. Todos os dias você escova os dentes, todos os dias você faz aquele exercício. Pessoas que vão somente algumas vezes por semana,
elas faltam muito mais do que aquelas que fazem todos os dias. Então, é muito mais fácil você fazer todos os dias do que fazer 2 vezes por semana, por exemplo. Então, é realmente assumir um compromisso. E quando você, né, se sentir sem vontade, lembra dos motivos. Por que você quer fazer exercício físico? O que vai te trazer de bom? E o que você vai deixar de perder, né, por fazer isso? E aí você junta esses motivos para ser a sua motivação, né? Que motivação é isso? Exato. Motivos para a ação. E aí você vai sem vontade mesmo. Agora a gente já está entrando aqui na nossa reta final aqui. E eu gostaria de perguntar sobre a questão que você tinha falado lá no início, né? Sobre sobre a sua profissão, que era sobre as questões emocionais, né? Por exemplo, a gente sabe que essa pandemia, né? E a gente sempre volta no assunto da pandemia, porque é uma coisa de fato que ainda a gente está 1 ano, quase caminhando, acredito, para 2, né? Que a gente está na pandemia, mas ainda assim é uma coisa que tem muito impacto, né? É uma coisa que ainda está acontecendo e que está prejudicando muitas pessoas, né? E a pergunta que eu tenho, então, sobre esse assunto é como ainda manter uma saúde mental nesse sentido, né? Tentar aí não surtar, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente surta mesmo, porque são tantas informações exteriores, né? Que a gente acaba ali ficando meio que coagido um pouco, né? Diminuído assim, criando uma barreira. Então, como que manter o equilíbrio emocional ao longo de tempos assim tão turbulentos, né? Tão adversos? Sim. Olha, Samuel, a pandemia ela mexeu com todos nós. Todo mundo, agora a gente pode falar que é todo mundo mesmo, porque o globo todo, né? Todos os países sofreram com isso. Então, todo mundo, de uma maneira ou de outra, está abalado com isso. Sentiu medo, sentiu a dor da perda de alguns familiares. Então, como lidar com isso, né? Como manter o equilíbrio em tempos difíceis? O primeiro é peça ajuda se for preciso. A gente não precisa passar por esse momento sozinho. Então, converse com você mesmo e entenda qual que é o nível do meu medo, qual que é o nível da minha ansiedade. Tá baixa e eu consigo lidar sozinho com isso? Tudo bem. Tá médio e eu estou precisando conversar com alguém? Será que eu preciso conversar com alguém que seja amigo? Ou eu tenho que conversar com alguém que é profissional? Porque muitas vezes aquele amigo não sabe o que fazer para te ajudar. Né? Então, muitas vezes, procura um profissional. Tem inúmeros profissionais que estão atendendo assim, ó, como a gente está fazendo agora, através de uma câmera, você pode fazer isso com o celular. Eu atendo online e presencialmente. Então, procurar ajuda é um passo fundamental. E o segundo é se fechar um pouco para aquilo que aumenta o seu medo. Vou te explicar. É claro que a gente assiste o jornal porque a gente quer ficar bem informado. Sim. Mas será que a gente tem que todo dia ficar o dia inteiro assistindo o jornal? E eles não que eles aumentam o problema, mas eles falam só sobre o problema. Isso dá um medo desgraçado, né? Exatamente. Imagina você escutar o jornal pela manhã, tá falando sobre morte. Vê o jornal no meio do dia, tá falando sobre morte. Vê o jornal à noite, tá falando sobre isso de novo, você surta. Então, o que eu gosto de fazer? Eu olho os noticiários com menos frequência e olho também o que está acontecendo ao meu redor. Porque assim você acha um equilíbrio. Porque o jornal só vai mostrar o lado ruim. Mas aqui ao meu redor eu consigo ver muita coisa positiva. Sim. Então, se fecha um pouco para essas fontes que aumentam o seu medo e equilibra um pouco aquilo que você está alimentando a sua mente. Não alimente a sua mente só com aquilo que te traz medo. Será que eu consegui ser clara com isso? Não, eu acredito que sim, Tá. Né? E fora isso, tenha paciência com você mesmo. Respira, entenda que está tudo bem, você está se sentindo um pouco mal nesse momento, né? Chora, converse, coloca para fora esse sentimento.
Não pensa que você tem que ser forte e fingir que tá tudo bem, porque não tá, né? Então, você pode ser frágil, você pode chorar, você pode pedir colo quando você precisar. Então, tenha compaixão de você mesmo. É diferente de ter dó, né? Nós temos compaixão por tantas pessoas e às vezes nos negamos um pouco de colo. Como assim? Se eu tenho compaixão pelos outros, eu tenho que ter compaixão por mim também. Então, tenha compaixão por você, entenda que está tudo bem você estar mal agora e tenha uma rotina produtiva com coisas boas. Isso é importante, principalmente para quem está passando muito tempo dentro de casa, né? Estabeleça um horário para você acordar, tenha atividades para você se ocupar ao longo do dia, porque cabeça parada é um terreno fértil para a gente pensar bobagem. É verdade. Então, se ocupe com coisas positivas e tome os seus cuidados, né? Se previna, usa máscara, evite aglomerações, para que realmente você mantenha a sua segurança física até tudo isso passar. Né? E eu achei muito importante isso aí que você falou, Kelly, porque de fato, né? Acho que seguindo esses exercícios aí que você falou, né? Se orientando de acordo com o que você falou, a gente consegue ter uma estabilidade maior, né? Porque eu até brincava com a minha mãe, né? Que até pouco tempo atrás ela ficava ligado à televisão, naqueles noticiários, né? De que a gente vê que é muita violência e tem muitos casos de polícia que a gente fica, meu Deus, como que isso acontece, né? Coisas horrorosas assim. E eu até brincava com ela. Quando ela não estava assistindo isso, ela estava assistindo documentário sobre. E eu falava, mãe, eu só vou ser mesmo para poder conseguir, porque se fosse eu já ficaria deprimido, porque eu pensaria, nossa, como a sociedade é ruim, e não conseguiria fazer nada, ficaria preso naquilo, né? Então, às vezes é bacana a gente focar nas coisas boas ao nosso redor, como você falou, né? E dar uma... Claro, sobre o coronavírus, a gente tem que saber as informações, né? As coisas estão surgindo agora, mas também não só focar nisso, né? Separar uma hora para você pegar, ler e ficar informado, que é importante ter a informação, mas com moderação, né? Para não acabar abusando e te afetando nesse sentido, né? Da Muito mesma bacana. maneira que a comida alimenta o corpo, tudo aquilo que nós ouvimos e vemos alimenta a mente. Então, você tem que procurar alimentar a sua mente com coisas que são positivas. Com informação, sim, mas também tem tanta coisa boa no mundo, né, Samuel? Olha, aconteceu a pandemia, que é uma coisa ruim, mas quantas coisas maravilhosas também surgiram ao longo desse tempo. Então, a gente pode se alimentar com coisas boas também. Para poder nos ajudar, né? Senão a gente tem de Isso fato mesmo. surtos que a gente falou, né? Ó, Kelly, não sei se você viu no nosso Instagram, mas nós abrimos algumas caixinhas de perguntas, né? Uma caixinha de pergunta, Opa! deixando aberto para o pessoal, para a gente poder manter esse bate-papo aqui e as pessoas também poderem mandar as suas perguntas. Olha, agora quase que Ok. esse retorno me pegou. E eu separei algumas. Aqui, ó. Como eu consigo ter mais tempo no meu dia? Essa é uma pergunta muito boa. Eu brinco com meu pai Ótimo. que eu gostaria que tivesse alguns dias a mais, algumas horas a mais, porque parece que é pequeno. Bom, o dia tem 24 horas e ele vai continuar tendo, não é? Agora, como você vai usar essas suas 24 horas é que vai determinar se você vai estar satisfeito com esse tempo ou não. Então, por que você não está tendo tempo para aquilo que você quer? Por que você quer mais horas? O que eu posso arriscar dizer aqui que essa pessoa que está sentindo que está faltando tempo é porque ela está desperdiçando tempo com aquilo que não tem a ver com os seus propósitos de vida. Entendi. Entende? Uhum. Quais são os seus... A primeira coisa que você tem que pensar quando você quer mais tempo. Quais são os meus propósitos de vida? Vou dar um exemplo. Se o meu propósito de vida é me tornar médica, ok? Certo. Se eu me envolver com atividades que não me levam para esse objetivo, eu vou sentir que está faltando tempo. Porque eu quero ser médica, mas eu não estou tendo tempo para fazer aquilo que eu preciso para ser médica. Exato.
Então, quais são as atividades que você tem que abrir mão para você ter tempo para aquilo que você quer? A gente tem que falar não para algumas coisas para a gente poder viver os nossos propósitos de vida. Se uma pessoa que quer ser médica está gastando muitas horas limpando a casa, por exemplo, está errado. Né? Apesar de uma casa limpa ser muito importante, mas não é isso que vai levar ela para ser uma médica. Então, olhe as suas 24 horas e se pergunte, o que aqui eu tenho que abrir mão? Para abrir tempo, para abrir espaço nessa agenda, para fazer aquilo que eu realmente quero. Começa por aí. Deixar essa pergunta aí no ar para a pessoa que mandou aqui no nosso Instagram. Isso. Perguntaram também por que o planejamento não funciona. Por que o planejamento não funciona? Tem que dar uma olhada como é que foi feito esse planejamento, né? E por que ele está dando errado. Cada caso é um caso aí, Samuel. Mas geralmente são aqueles motivos ocultos, né? Que fazem com que a pessoa se auto-sabote. Ela mesma dá um jeito de atrapalhar aquilo. Uma coisa que é muito interessante é que, geralmente, as pessoas que se auto-sabotam, elas ganham alguma coisa por estarem aonde estão. Olha que maluco isso. Olha aí. Pobreza, doença, insatisfação com os relacionamentos. São vários os problemas que nós temos na vida, não é? Mas, geralmente, quando uma pessoa tem esse problema e ela diz que ela se planeja, mas ela não consegue resolver, menino, é porque ela está ganhando alguma coisa se mantendo onde ela está. Ela pode até não ter consciência disso, mas ela está. Então, geralmente, na terapia, eu consigo descobrir o que ela está ganhando. Nós chamamos isso de ganho secundário ou ganho indireto. Ela ganha alguma coisa que, no fundo, ela não quer abrir mão. E se ela conseguir aquele objetivo dela, ela vai ter que abrir mão daquilo que ela está ganhando. Então, ela dá um jeito de se auto-sabotar e ela se mantém exatamente aonde ela está. Nossa, que... Então, ou a pessoa que fez essa pergunta está ganhando alguma coisa para se manter na mesma situação, ou ela tem que rever esse planejamento. Será que ela planejou de acordo com a realidade dela? Será que ela fez esse planejamento de uma maneira que ela realmente consiga colocar em prática? Por que isso é importante? Se eu coloco como meu planejamento aquilo que você, Samuel, acha que é certo, pode ser que eu não esteja preparada para aquilo ainda. Às vezes eu preciso fazer um planejamento mais simples, começar mais pequeno, começar mais leve, para aí sim eu me sentir à vontade para fazer algo maior lá na frente. Né? É um planejamento realista, né? Que essa resposta tenha ajudado aí. Certeza que ajudou. É um planejamento realista, né? A gente coloca 300 atividades para realizar numa segunda-feira de manhã e você não vai realizar tudo isso porque é muita atividade, né? Exatamente. Falou tudo agora. Comentaram aqui. Além do tempo, que outros fatores podem influenciar na produtividade? Olha que pergunta. Hoje em dia, toda a tecnologia foi feita para roubar a nossa atenção. O celular, por exemplo, ele é fantástico, né? Nós estamos aqui tendo esse bate-papo super gostoso graças a essa tecnologia. Só que tudo nele foi feito para roubar a sua atenção. Você tem um joguinho que toda vez que você faz um ponto, ele solta umas bolinhas e faz um barulhinho. E esse barulhinho faz você liberar dopamina no seu cérebro. E o nosso cérebro ele é carente desse neurotransmissor. Então, toda hora você quer estar no joguinho para liberar esse neurotransmissor. As redes sociais também. Cada vez que você rola a barrinha das redes sociais, tem uma novidade, tem uma cor, tem um brilho. Isso também libera neurotransmissores que fazem você ficar viciado nisso. Então, hoje, nós literalmente perdemos muito tempo com
atividades que não agregam. Eu adoro rede social, gente. Não estou falando aqui que a gente precisa ficar sem ela. Mas você tem que deixar um horário reservado para isso. Então, no horário que eu tenho que manter a minha produtividade em alta, eu deixo desligado as minhas redes sociais, porque aquilo chama a minha atenção. Sim. Então, tire de perto de você tudo aquilo que está roubando a sua produtividade. Usa uma agenda e coloca aquilo que é importante primeiro. Já vai facilitar bastante aí a sua vida e a sua produtividade já vai aumentar. Lista de prioridades, né? Bacana. Prioridades, exatamente. E, ó, Kelly, já quero te aproveitar agora para te agradecer por ter estado aqui com a gente, né, durante esse tempo. Tenho certeza que foi muito produtivo mesmo. Eu, particularmente, gosto muito de conversar sobre esse tema, né? Pesquiso muito, sigo muitas pessoas que falam sobre essas questões, né, que a gente comentou aqui, sobre produtividade e N fatores, né, programação do dia, entre outras coisas. E eu tenho certeza que ajudou as pessoas que nos acompanharam até aqui. Eu tenho certeza que elas não perderam esses minutinhos com a gente, né? Eles ganharam, né, esses minutinhos com a gente. Tenho certeza que vão poder colocar e praticar isso ao longo do dia, né, da semana, aproveitar que amanhã é segunda-feira, né, e já então iniciar uma segunda-feira diferente, uma semana diferente e poder aproveitar todas essas dicas, né, que você deu, toda essa série de exercícios que você deu e melhorar o seu dia, programar e ter sucesso, ter êxito nas suas atividades, né? Que maravilha, Samuel. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui. Pode me chamar quantas vezes que você quiser, que eu me senti muito feliz e muito honrada, viu? Vocês aqui estão de parabéns, o podcast é fantástico. Eu acho que esse tipo de trabalho é um alimento positivo para a mente das pessoas, sabe? Então, parabéns pela sua iniciativa, pode contar comigo sempre que você quiser. Eu estou muito feliz de estar aqui e já agradeço a todo mundo também, que aí ficou com a gente nessa tarde de domingo. Obrigado. E Kelly, qual que é o seu arroba lá no Instagram? Como que é lá no Instagram, nas redes sociais, como é que é? É arroba Kelly A. Toledo. Perfeito. Kelly A. Toledo. Ou Kelly Toledo, fica fácil de me achar também no Facebook, aqui no YouTube também. Olha aí, então fica aí para a pessoa seguir. Inclusive, vou depois postar aqui essa live lá para todo mundo estar me acompanhando a gente. Olha aí, fica à vontade. E como é que faz para pessoas que quiserem marcar uma consulta? Como que elas te acham? Pelas redes sociais mesmo? Pode ser pelas redes sociais ou pelo meu WhatsApp. Depois eu vou colocar eles aqui no comentário, tá? Vou perfeito. deixar o meu WhatsApp nos comentários. Então é fácil de me achar, tá? Então, beleza. Muito obrigado, Kelly, novamente. Muito obrigado, de verdade, de coração. Obrigado. As pessoas que nos acompanharam, que deixaram o seu like, se inscreveram no nosso canal. Foi muito bacana, muito obrigado mesmo. E eu aguardo vocês na nossa próxima entrevista, né? Que vai ser dia 1 de agosto, né, Lemes? Acho que é o próximo dia 1 de agosto, com o vereador Galo, né? Galo, a gente vai conversar com ele. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Até. Tchau, tchau.